E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio, dia de importantes decisões, né? Teremos aí a definição da PL das fake news, PL da censura. Parece que eles já querem postergar essa votação, porque sabem que a virada aconteceu, sabem que esse PL poderá ser derrotado, a chance é muito grande, né? Inclusive, acessando o site PL da censura, dá para ver os parlamentares que ainda estão em cima do muro, hein? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E também tem definição em relação à CPMI do 8 de janeiro. A mesa diretora será formada e talvez o presidente da CPMI seja eleito, né? Tanto o presidente quanto os demais membros da comissão, relator, vice-presidente, etc. Então, realmente um dia muito importante. Mas esse fim de semana, ontem, que foi a abertura oficial da AgriShow, teve algumas polêmicas, tá? E polêmicas envolvendo aí o agro, envolvendo o Banco do Brasil e o próprio desgoverno, envolvendo também, de certa maneira, o MST, porque acho que tem muita coisa se baseando nisso e as pessoas não estão prestando atenção. Algo muito grave vem acontecendo, meus amigos. O desgoverno Lula declarou oficialmente guerra ao agronegócio. E isso é muito perigoso, porque o agronegócio é que leva a economia brasileira nas costas, né? E não é possível, na verdade, é inadmissível nós temos um governo instituído que abertamente milita contra o agronegócio. Isso não é aceitável, não é razoável, é inadmissível, né? Então, primeiramente, né, teve ali o evento da AgriShow, o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, a princípio foi desconvidado do evento, porque o presidente Bolsonaro também foi convidado, né? Só que aí a gente descobriu que não foi bem isso que aconteceu. Afinal de contas, a diretoria da AgriShow não ia desconvidar o ministro de Estado, tá? Até porque não ia pegar bem isso aí, não ia ficar legal, né? Uma situação que realmente não pega, né? Eles têm que ser apartidários, né? Não é porque é o Lula que tá no poder, sabe-se lá como chegou lá, mas ele tá no poder, então não é por isso que eles iam desconvidar o ministro de Estado. Só que ele ficou com dor de cotovela, talvez por orientação até mesmo do seu chefe do Lula, o Carlos Fávaro pegou, deu uma desculpinha e não foi mais ao evento, né? E aí, eles passaram ali por mentirosos, porque ele disse que foi desconvidado por conta da presença do presidente Bolsonaro, mas não foi isso que aconteceu. Ele mesmo decidiu não ir mais ao evento porque não queria passar vergonha do lado do presidente, não queria dividir palco com ele. É óbvio que o presidente Bolsonaro ia assumir todo o protagonismo, né? E ele não queria lá passar vergonha. Pois bem, a repercussão foi tanta, inclusive negativa, que o desgoverno pegou e fez uma espécie de vingança, né? Determinou ao Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que metade do capital é público, é do governo federal, que acabasse com o patrocínio da AgriShow, né? E o Banco do Brasil obedeceu, pelo menos foi isso que foi noticiado. Mas parece que houve uma reviravolta no caso, né? Parece que o Banco do Brasil não pôde quebrar o contrato de patrocínio com a AgriShow, como noticiou aqui o Morning Times, né? Veja, a ameaça do governo não vingou e Banco do Brasil deverá cumprir contrato com a AgriShow. Vejam só. Apesar da ameaça do governo de encerrar o patrocínio do Banco do Brasil, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que é o AgriShow, após gafe cometida com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o contrato deverá ser cumprido, né? Então, conforme o Valor Econômico informou, fontes a par do assunto afirmaram que o contrato já havia sido firmado, portanto, deve ser mantido. Bom, quem é que perde se o Banco do Brasil deixar de patrocinar a AgriShow? Será que é a AgriShow? Ou é o Banco do Brasil? Cara, eu tenho certeza que já tinha fila de banco querendo patrocinar a AgriShow só com essa notícia aí, né? Se bem que os caras sabiam que não ia dar em nada, né? O Banco do Brasil não ia perder essa oportunidade, né? Meus amigos, por que o desgoverno Lula, ele odeia o agronegócio? Por que o PT quer acabar com o agronegócio? Por que eles ficam fomentando políticas de invasão de propriedade? Porque, olha, em tese, na visão de muitos, é o que vem acontecendo. O desgoverno está fomentando essas invasões. Por que não se pronuncia contra? Por que o MST está ganhando protagonismo no governo Lula? Por que tem dirigentes do MST, de um movimento que invade propriedade privada, viajando na comitiva presidencial do Lula, tirando foto oficial lá na China com Lula? Por que membros do MST estão assumindo diretorias do INCRA? Por quê?
Porque eles querem acabar com o agronegócio. E por que eles têm tanta raiva do agronegócio? Por que eles querem acabar com o agronegócio, que é quem sustenta esse país, quem alavanca a economia brasileira, quem alimenta 1/5 da população mundial em média, segundo dados da própria Embrapa? Porque, veja, o agronegócio é independente. O agronegócio não precisa de esmola do governo. O agronegócio não precisa ser subserviente ao governo. E tudo que um governo autoritário detesta é o que ele não pode controlar. Porque, ao final das contas, tudo se trata disso, de controle. Um governo autoritário, um governo de esquerda, geralmente quer isso, quer ter o controle da população, quer ter o controle das instituições, dos órgãos, né? Quer ter o controle de tudo. É por isso que cada vez mais o PT quer deixar as pessoas na linha da pobreza, na linha da miséria, porque é muito mais fácil controlar alguém que é dependente financeiramente do que alguém que é independente. Então, como eles não conseguem controlar o agronegócio, como o agronegócio se sustenta, aliás, sustenta o Brasil, o PT tem raiva e quer acabar com o agronegócio, porque assim eles acabam também com a economia brasileira. Vai ter cada vez mais pobres, cada vez mais pessoas na linha da pobreza e, portanto, o desgoverno vai ter controle sobre essas pessoas, de uma maneira ou de outra. E, no final das contas, é disso que se trata, de poder, de controle. E é por isso que o PT odeia o agronegócio. Eu espero que você me ajude a compartilhar esse vídeo, a mostrar essa informação para mais pessoas, né? Porque é muito grave o que vem acontecendo, né? Claro, tem outras situações muito graves também, em curso, mas isso aqui precisa ser exposto, isso aqui precisa ser dito, né? A gente vê aqui, por exemplo, a Gleisi Hoffmann falando o seguinte: Gleisi Hoffmann dá apoio ao MST e ataca o agronegócio, né? Então, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, subiu o tom com o agronegócio nessa segunda-feira e defendeu o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Segundo a parlamentar, parte da categoria estaria cobrando a exclusão do MST do Conselhão, grupo criado para discutir políticas públicas do governo Lula. Então veja o que ela disse, abre aspas: que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? Interpelou a parlamentar no Twitter. Abre aspas novamente: é o maior movimento social organizado do Brasil e quem sabe do mundo. Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa. Coloca comida no prato do povo. Parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor. Prepotência e radicalismo. Bom, Gleisi, quando você diz que o MST coloca comida no prato do povo, é você que está sendo prepotente, é você que está partidarizando a coisa, é você que está sendo arrogante, né? Para não dizer surtada, porque para dizer um negócio desse só pode estar em surto, né? Só pode estar, sei lá, esse povo do PT está bebendo a água do Lula. Não é possível. Não é possível tamanha besteira que a gente vê aí falando diuturnamente. Não é só a Gleisi não, né? Tá, todo mundo parece que tá compartilhando aí da água que passarinho não bebe, né? Mas continuando aqui, ó. Grupo de advogados esquerdistas se oferecem para ajudar o MST em CPI. Então, assim, o MST, MTST, enfim, são vários braços ali, mas todos oriundos da mesma coisa, né? Digamos assim, para não falar outra coisa. Invadem propriedades Brasil afora, propriedades privadas, que deveriam ser sagradas, né? Invadir propriedade pública é crime, tem pessoas presas aí por isso, né? Agora, pessoas que estão invadindo propriedade privada, o que deveria ser muito mais grave, estão impunes. Na verdade, eles anunciam que vão invadir propriedades privadas e fica por isso mesmo, ninguém faz nada, é uma coisa impressionante, só acontece aqui no Brasil, né? Movimento social, movimento criminoso, porque invadir propriedade privada é crime, né? E aí você tem advogados que vão ajudar a defender esses movimentos aqui. Bom, eu espero, a CPI do MST já está autorizada, vai sair e muito provavelmente o relator será Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Aí, meus amigos, o bicho vai pegar. Aí o filho vai chorar e a mãe não vai ver. A gente vai descobrir realmente quem é que financia esses movimentos, quem é que está por trás desses movimentos que são utilizados por massa de manobra. É lamentável, infelizmente, tem pessoas que são usadas como massa de manobra dentro desses movimentos. Tem pessoas que estão lá, né, sendo usadas pelos cabeças do movimento, que acreditam realmente que a luta ali é virtuosa, que eles estão lutando por terra, que acreditam que um dia eles vão ter a sua propriedade, o seu título, que foi concedido em maior parte durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro concedeu mais títulos de terra do que 3 mandatos do Lula, né?
3 mandatos do Lula e 1,5 da Dilma. É uma coisa impressionante, mas a narrativa que o PT propaga é outra, né? É complicada a situação. Então, meus amigos, essas invasões têm que acabar realmente, porque aqui em São Paulo, em Minas Gerais e talvez em Goiás também, o MST não se cria. Porque aqui o governador Tarcísio falou, inclusive na AgriShow ontem, que invasores de propriedade privada aqui em São Paulo serão presos, tá? Porque isso é crime. Em tese, a leniência de outros governadores aí, de outros estados, e que por isso há tantas invasões. Olha a Bahia, por exemplo. Tem várias acusações aí, pessoas dizendo que o governo, infelizmente, fecha os olhos, né? E em alguns casos, algumas denúncias aí afirmam que o governo da Bahia e de outros estados, inclusive, corroboram com essas invasões, facilitam, né? Não sabemos se isso é verdade, mas talvez a CPI do MST elucide esses fatos, né? Eu espero que isso aconteça, porque realmente esses movimentos precisam acabar, né? Essas invasões precisam parar. A propriedade privada é sagrada e precisa ser respeitada. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.